Decifrando o Passado. A sociedade secreta mais antiga da história. A franco-maçonaria. Ao longo dos séculos, foi acusada de conspirar para dominar o mundo, de incitar sangrentas revoluções na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, de adorar o demônio e de roubar os tesouros do rei Salomão para financiar suas tramas diabólicas. Os franco-maçons afirmam ser apenas uma fraternidade com fins cívicos, unida por segredos e por rituais complexos, mas inofensivos. Mas qual a verdade por trás da franco-maçonaria? Quais são seus segredos? E por que, no que diz respeito a essa irmandade, os fatos são mais estranhos do que a ficção? Os mistérios da maçonaria, as origens. Por trás de toda porta fechada há um mistério. Para os franco-maçons, a história começa num templo sagrado 1000 anos antes de Cristo, com Hiram Abif, um personagem fundamental para a franco-maçonaria conhecido como o Filho da Viúva. There is no one version of the Hiram Abif legend, just as there is no one version of any legend. According to the Freemasons, the widowed son of Hiram Abif is the master builder of King Solomon's temple. O templo abrigaria as tábuas contendo os 10 mandamentos e seria a morada de Deus. Segundo a lenda maçônica, Salomão, rei de Israel, recebeu o projeto diretamente de Deus. Hiram também conhecia os segredos da planta divina. In the story, Hiram Abif is accosted by 3 junior workers who are jealous of the fact that they have not been given all the secrets of Masonry, and they try to extort them from Hiram Abif. Os trabalhadores achavam que uma única palavra secreta lhes daria acesso ao conhecimento de Hiram e a poderes mágicos. Each one of the 3 assailants of Hiram is constantly asking for the secret word. And Hiram keeps telling them, you know, this is strange. Why are you asking for this? Diariamente, ao meio-dia, Hiram deixava a obra para rezar. Os 3 trabalhadores o esperaram nas 3 portas do templo. Quando Hiram se aproximou da porta leste, o primeiro homem o parou e exigiu saber o segredo. Hiram respondeu que quando o templo fosse concluído, ele diria a palavra secreta. The word is given in recognition of accomplishment. When a Mason has proved himself as an apprentice and as an expert craftsman, he's then recognized by being given the word of a Master Mason. Frustrado, o homem cortou a garganta de Hiram com uma pedra afiada. Hiram conseguiu escapar, mas ao chegar à porta sul, o segundo homem exigiu saber o segredo. Mais uma vez, Hiram recusou e foi ferido por um esquadro de pedreiro. Ele rastejou para a porta oeste. Ouviu a mesma exigência, mais uma vez recusou e recebeu um golpe mortal. Ao morrer, gritou: "Quem ajudará o filho da viúva?" Essa frase se tornaria o pedido de ajuda universal entre os membros da maçonaria. Ao se recusar a revelar seu conhecimento secreto a quem não o merecia, Hiram Abif se tornou o maior herói dos maçons. Hiram Abif represents the free Mason. That is, the builder who is free, who has a free mind, and that means freedom of religion, freedom of speech, freedom of movement, all these liberties that we cherish today. So you're a builder and a free one, and you're always under attack by 3 major enemies: ignorance, fanaticism, and tyranny.
Exceto na Bíblia, há poucos indícios de que Hiram Abif ou o Templo de Salomão realmente existiram. Mas todas as 15.000 lojas maçônicas espalhadas pelo mundo foram construídas segundo a descrição bíblica do Templo de Salomão. Os maçons usam trajes rituais simbolicamente ligados ao templo. E na câmara mais secreta da loja, reencenam o assassinato de Hiram Abif. Vamos assistir a uma reconstituição de um ritual de iniciação maçom. O conteúdo exato da cerimônia permanece secreto, mas The History Channel recriou a cena com a ajuda de ex-maçons e também de atuais membros da ordem. When I joined, the rituals were just about as crazy as I thought they would be. I asked everybody what they meant, and the answer was, well, you'll find out, don't worry. And over the next 2-3 years, it became evident they hadn't a clue. Nobody knows what those rituals are about. So it started me in my quest to try and understand them further. To have my body cut in two, my bowels removed and burned. O candidato jura solenemente nunca revelar o que se passa nessa sala, sob pena de morte. Depois, fazendo o papel de Hiram, ele recebe 3 golpes simbólicos e finge morrer. It is an allegorical story of fidelity, of integrity, of keeping your word and your bond. 2 vezes os maçons tentam reanimá-lo, mas em vão. Na terceira, eles conseguem. E o candidato se ergue renascendo como maçom. It is to teach the Mason the importance of the immortality of the soul. And in so doing, a Mason should not only strive to develop himself physically and intellectually, but also spiritually and esoterically. It is about death and resurrection, which is at the heart of the concept of Freemasonry. Each Freemason is physically resurrected from a symbolic death. It's all allegorical. And this is what people will never understand. It is really an individual secret. There is no secret for the fraternity and for Freemasonry. It is an individual secret that is hidden inside each and every Mason. And that is of great importance to the Mason, whether it's a he or she. And I mention she, by the way, because although in Europe there are many more female Masons, women Masons, in the United States they have more of a auxiliary body. However, feminine Freemasonry has already been introduced to the United States by the Europeans. Hoje, há cerca de 3 milhões de maçons espalhados pelo mundo todo, formando a mais antiga sociedade secreta da história. Muitos são homens cultos, líderes civis, membros influentes de suas coletividades. Alguns dos homens mais poderosos do mundo já foram maçons. Winston Churchill, Henry Ford, Duke Ellington, Voltaire, Mozart, todos foram maçons. E nos Estados Unidos, 9 signatários da Declaração da Independência, George Washington e 13 outros presidentes americanos, eram maçons. Tal concentração de poder dentro de uma sociedade secreta levou a sinistras teorias de conspiração. Right from the beginning, right from the time Freemasonry becomes a fraternity, there's nervousness about an order which is not only secret, but talks about being secret. Are these guys taking over the country? Do they have their own secret plot or something? There are many anti-Masonic conspiracy theories that we are the secret controllers of government and industry worldwide. There's also a theory out there that the secret inner circle of Freemasonry worships Satan. Didn't you know that it was a Jewish Masonic imperialist conspiracy that killed Lady Di? You find that on the internet. When you tell them that it just doesn't happen, they just simply say, well, you don't know yet, you're not high enough. I guess the best case you could make that the Masons are dangerous and sinister is that we've been around for centuries, located everywhere, that men of power and import have belonged to us, and we meet privately.
However, I'd like to add, if we can't agree on whether to serve ham sandwiches or tuna sandwiches after the meeting, how can we possibly agree to take over the world? Os maçons, porém, geraram medo e desconfiança desde que surgiram séculos atrás, quando a Europa estava mergulhada na Idade Média e os pedreiros livres, com suas técnicas, ergueram as grandes catedrais, preparando o terreno para uma sociedade secreta. A franco-maçonaria nasceu com os primeiros maçons livres, pedreiros que construíram as grandes catedrais do norte da Europa. Na Idade Média, esses operários incultos sabiam o segredo de transformar simples pedras em palácios majestosos. I think that building in stone has always been considered to be something akin to God. Major buildings tended to be temples and cathedrals, and the skills and knowledge to build them stemmed from geometry, which itself stemmed from astronomy, and astronomy was the heavens where the stars are, where the gods or God is, and there was this thread of godliness. Graças a essas técnicas quase mágicas, os pedreiros conquistaram um lugar privilegiado na Europa medieval. Eram livres para cruzar fronteiras e viajar para onde houvesse trabalho. Devido ao direito de ir e vir, raro na época, eram conhecidos como pedreiros livres. Quando chegava a uma obra, o novato passava por um teste. Apertava a mão do mestre para provar seu posto na categoria. A cada nível hierárquico, de aprendiz, artesão ou mestre, correspondia um aperto de mão secreto. A sociedade dos franco-maçons viria a adotar o aperto de mão dos pedreiros. No século XIX, um livro supostamente desvendou esses gestos. O aprendiz aperta a mão do mestre pressionando o polegar sobre a primeira junta dos dedos. O aperto de mão do artífice parece comum, mas ele pressiona o polegar sobre o espaço entre a primeira e a segunda juntas. No aperto de mão do mestre, ele toma a mão direita de seu colega entrelaçando o polegar com o dele. Esse aperto também é chamado de pata de leão. Os apertos de mão foram criados nas associações dos pedreiros, precursoras medievais dos sindicatos. As relações na associação eram democráticas. Todos os maçons, do mais rico mestre ao mais humilde aprendiz, dirigiam-se aos outros como irmãos. Os maçons representam essa tradição de igualdade com a plaina, um símbolo dos pedreiros medievais. The level is to remind the Mason that there are people of different cultures, different backgrounds, different professions. Yet in the lodge, we all meet on the level. That's where it comes from in the English language, being on the level or level with me. It comes from the Masonic teaching. You end up on the level. And it doesn't matter how great you are or how insignificant you are. Everyone is going to the same place. You're going to the grave. As ferramentas simples dos pedreiros medievais davam-lhes um poder além da compreensão deles. Essa janela de pedra da abadia de Jedburgh, na Escócia, foi feita sem fórmulas nem equações. Criada apenas com o compasso do mestre de obras. Os pedreiros medievais preferiam certas medidas, como a proporção que hoje chamamos de 1,414 para 1.
Essa é a relação da extensão da abadia com a extensão de sua nave central. A proporção não era só agradável ao olhar. Era considerada sagrada e criava uma conexão mística com o poder divino. A geometria não era apenas um ramo da matemática, e sim uma via de acesso ao plano superior. Hoje, essa combinação de matemática e misticismo se perpetua na franco-maçonaria. I think at the heart of Freemasonry is this unstable mixture of two different views of the world. On one hand, you have the view that the world is complicated, it's mysterious, that people in the past knew things that we didn't know today. On the other hand, you have another view of the world, that it's simple, that it's based upon rules, and it's essentially mathematical. And what Freemasonry does is it takes these two views, which have now in our culture become separated, and it keeps them together. A mistura de ciência, misticismo e democracia criada pelos pedreiros medievais foi irresistível a um novo grupo de pensadores radicais que emergia na Europa, os cientistas e filósofos do Iluminismo. No século XVIII, esses intelectuais bem-nascidos se apossariam da Associação de Pedreiros e criariam uma força que mudaria o mundo. A franco-maçonaria surgiu a partir da Associação dos Maçons, ou Pedreiros Medievais, no século XVII. Os detalhes dessa estranha transformação continuam um mistério. We know that in 1599, when we have the oldest extant minutes of a lodge in Scotland, that they are very definitely meeting as a labor union. And we know in 1717, when the four old lodges come together in London, they're now gentlemen's clubs. So during the 1600s, something happened. O que aconteceu foi o surgimento de uma revolução política e filosófica conhecida como Iluminismo. Na Inglaterra, homens como Isaac Newton trocaram os dogmas da Igreja pelo raciocínio científico como modo de entender o mundo. Freemasonry is rooted in this period when science is becoming the center of learned culture. The center of science in this period is the Royal Society, and by the early 18th century is being headed by Sir Isaac Newton. They were intending to create a new belief system, a new cosmology, a new way of looking at the world, more fitting with their own experience. Usando apenas matemática e observação, Newton construiu um sistema de leis racionais que explicava o funcionamento do mundo natural sem a intervenção direta de Deus. Mas para Newton, as leis da gravidade e do movimento não conseguiam explicar tudo. Newton and Freemasonry share things, not only of a view of the world, which is mathematical, which is scientific, but also an interest in the ancient world and the mystical origins of humanity. Newton também era alquimista e buscava o processo químico que levaria à pedra filosofal, um elemento mágico capaz de curar doenças, consolar a alma, prolongar a vida e transformar metais simples em ouro. Tornou-se obcecado com a descrição bíblica do Templo de Salomão e achava que sua planta continha sabedoria antiga e, quem sabe, a receita para chegar à pedra filosofal. Whilst a lot of this is theological and fanciful, in my view a lot of it is science too, very ancient science. So there is a period in ancient history where the two became mixed together, where science and theology were two halves of the same thing. Newton criou diagramas detalhados do Templo de Salomão, reconstruiu sua geometria, fez previsões do futuro, interpretando suas dimensões, mas não conseguiu encontrar a pedra filosofal.
As ideias iluministas exerceram um enorme impacto sobre a política. O parlamento executou o rei Carlos I em 1649 por tirania, fundou uma efêmera república e depois uma monarquia com poderes limitados. O rei Luís XIV e outros monarcas absolutistas da Europa corriam perigo. Por toda a Europa, a polícia reprimiu as ideias iluministas e a igreja começou a se preocupar com essa nova e poderosa ameaça. If you were a person of science, if you were a person who favored liberal, humanistic, tolerance, separation of church and state, you ran the risk of being on the other side of a political or religious inquisition. We must remember that in the medieval times, people didn't even own their bodies. If the church wanted to torture them, the Inquisition, for some reason, that was sort of okay because they didn't own their bodies. Para evitar a perseguição, esses homens de mentalidade moderna procuraram lugares seguros para se reunir, como a Associação dos Pedreiros Livres, cujos valores e práticas democráticas pareciam refletir os ideais iluministas. E os nobres maçons conferiram um novo prestígio aos pedreiros. If you think about the 18th century Freemason lodges as sort of revolutionary coffee houses, the ideas that are developing here are tolerance, brotherhood, egalitarianism. These are ideas that are new ideas in that time period. Com o tempo, os cavalheiros tomaram o lugar dos pedreiros. E em janeiro de 1717, num pub londrino, um amigo de Isaac Newton, Jean Desagliers e outros maçons fundaram a primeira grande loja, nome dos galpões nas construções medievais onde os pedreiros faziam as refeições. Uma das principais regras da franco-maçonaria era a tolerância religiosa, uma ideia radical para a época. Os maçons elegiam seus líderes democraticamente, uma prática que logo teria grande repercussão. Os maçons ampliaram a lenda de Hiram Abiff, o construtor bíblico, e criaram uma extensa linguagem de símbolos com o fim de aperfeiçoar o caráter individual e melhorar a sociedade. There are so many symbols in Freemasonry that it's difficult to say which are the most important. The square reminds me to square my actions by the square of virtue. The compasses tells me that I should circumscribe my passions. The letter G stands for geometry, which was in the center of the Mason's life, or God, who is in the center of the Freemason's life. The letter G refers to the supreme being, the grand architect of the universe. And we use that term to emphasize freedom of religion, because people can define that supreme being any way they want. A Igreja Católica condenou a maçonaria desde o início. Em 1738, o Papa Clemente XII emitiu a primeira bula papal, das muitas que se seguiriam atacando os franco-maçons. A sociedade secreta chamada franco-maçonaria é depravada e pervertida. Representa um grande perigo para a alma dos fiéis. Assim, ordenamos que nenhum católico jamais ouse integrar, divulgar ou apoiar a franco-maçonaria sob pena de excomunhão. The church tried everything in its power to halt this force, which we almost can't imagine today, the power of that political force. It caught like a wildfire because it represented a new way of thinking about the world that was the wave of the future. Logo, as revoluções democráticas varreriam a ordem. E a sociedade secreta dos franco-maçons estaria no centro do movimento. Benjamin Franklin was at the center of the diplomatic movement of the American Revolution. He belongs to a Masonic lodge in France, to the Lodge of the Nine Sisters. In fact, Benjamin Franklin escorts Voltaire, the greatest Enlightenment figure of France. He escorts him into the lodge at a special meeting. So here you have the two of the key figures of the Enlightenment. And where do they meet?
in the Masonic Lodge. Segundo a história da franco-maçonaria, essa sociedade secreta remonta à Associação dos Pedreiros Medievais. Mas as verdadeiras raízes da ordem seriam muito mais remotas e estariam ligadas à lenda dos Cavaleiros Brancos das Cruzadas, os Cavaleiros Templários. The structure that I see is that the rituals used by Freemasons today came from the Knights Templar, and the Knights Templar got them from the priests of Jerusalem at the time of Christ. Assim como os franco-maçons, os Cavaleiros Templários exercem fascínio há séculos. Como soldados especiais do Papa, eles mataram milhares de infiéis, a maioria deles muçulmanos, durante as cruzadas, e conquistaram grande riqueza e poder na Europa medieval. Mas no início eram um pequeno grupo de 9 franceses que viajaram para a Terra Santa em 1118 para proteger os peregrinos cristãos. Em Jerusalém, abrigaram-se na mesquita de Al-Aqsa, o marco zero para os maçons. A mesquita erguia-se diretamente sobre as ruínas dos templos judeus que a precederam, inclusive, segundo a lenda, sobre o grande ícone da franco-maçonaria, o Templo de Salomão. It was known in medieval times that the Templars housed their horses underneath the southeastern platform in the area called Solomon's Stables. So the Templars were involved in cleaning out this area, and that was an extensive job. Quanto a isso, os historiadores concordam. Mas desde a Idade Média, lendas sustentam que os templários escolheram esses estábulos para escavar tesouros escondidos. O ouro de Salomão, riquezas saqueadas da Roma Antiga, o Santo Graal e talvez os segredos dos essênios, uma antiga seita judaica, cujos estranhos rituais ensinavam o homem a se comunicar diretamente com Deus, como fizera o rei Salomão. Para o escritor maçom Christopher Knight, os documentos essênios escritos pelos autores dos manuscritos do Mar Morto eram o tesouro que eles procuravam. They lived on charity, they had no income, and they just worked night and day digging. They found their documents over those 9 years and their treasures, and within months they were fabulously rich. Caçadores de tesouros ou não, os templários voltaram para a Europa em 1127 e receberam o patrocínio da igreja. Logo se tornaram mais numerosos, com 1.200 cavaleiros e mais de 20.000 empregados. Diversificavam seus serviços, inventando formas primitivas de operações e títulos bancários. Uma geração depois, eram uma poderosa força internacional. The Knights Templar were really the first multinational banking concern and multinational corporation of sorts. Curiosamente, as regras dos templários estipulavam que só podiam se encontrar à noite. Perhaps similar to a board meeting today, you know, outsiders were not allowed, so that opened up questions about what was really happening. And within just a handful of years, rumors were spreading that they were conducting strange rituals, which were apparently not Christian. Segundo Christopher Knight, os templários devem ter aprendido esses rituais nos manuscritos que descobriram sobre o templo. Esses rituais foram a base para o renascimento de uma antiga religião, que formava um elo secreto entre os templários, um elo que logo seria herdado pelos franco-maçons. Os templários deram início a um grande programa de construções, empregando pedreiros livres para erguer a Catedral de Chartres, a Catedral de Notre-Dame e muitas outras em toda a Europa. Templar families had to bring in stonemasons and turn these people into perhaps like something like lower level Templars. They had to give them a ritual, so they were bound to secrecy also. Os rituais dos templários continuariam vivos hoje nos rituais da franco-maçonaria, mas seu significado se perdeu no tempo.
There is one very good reason why Freemasonry created this aura of secrecy. That is because of the rituals they conduct. They don't know why they conduct them. So if you're open with somebody and say, well, yes, I went to this ritual and I had one trouser leg rolled up and I had my chest out here and I was blindfolded and a noose around my neck and a knife to my chest and, oh, right, yeah, that's pretty weird. Why did you do that? I don't know. Well, you're going to sound a fool. So you pretend it's secret. O poder dos templários não durou muito na Europa medieval. Em 1307, o rei da França, cobiçando a fortuna dos templários, mandou que fossem esmagados num só dia. It was early in the morning, at dawn, that the frightening knock on the door came. Suddenly, the stampede began. The initial shock became a shock wave across all of Europe. It's like every single company director of every corporation or government had been rounded up at dawn. It happened on Friday the 13th, 1307. Some folklorists today believe that the Friday the 13th superstition may originate from the Templar arrest. Essa ordem despertou minha ira devido à maldade de seus filhos. Eles cometeram o imperdoável pecado. O Papa Clemente V, aliado do rei, condenou os cavaleiros templários. They were charged with blasphemy, heresy, spitting on the cross. They were accused possibly of worshiping a cat or a severed head, and something allegedly called Baphomet. O significado exato do ídolo Baphomet permanece um mistério. A palavra pode se referir a Maomé, ou às palavras gregas Baphi e Metis, o batismo da sabedoria. Ao longo dos séculos, Baphomet tornou-se um personagem poderoso em práticas satânicas. The most terrible thing they could be accused of really was denying the divinity of Christ and the power of the cross. They never sought to deny that. And they were tortured pretty horribly. Em 1312, após 5 anos de julgamentos e execuções públicas, o Papa extinguiu os cavaleiros templários com um decreto. A ordem desapareceu na história. Mas será mesmo? Not all of the Templars were rounded up, or perhaps could have been, because there were so many thousands of them. The Templars went underground all over Europe, and they did, as a matter of fact, create other offshoot secret societies and tried to keep some of their traditions alive. Some say that some of them went and infiltrated the Mason guilds so they could travel freely. Para Christopher Knight, os cavaleiros templários levaram seus conhecimentos secretos e seus manuscritos sagrados para a capela Roslin, na Escócia. Masonic ritual describes how King Solomon met with his leading priests in a chamber underneath King Solomon's temple. Now Roslin has exactly that. A Masonic ritual describes exactly that. Can't be coincidence. A misteriosa capela Roslin, perto de Edimburgo, é o foco de uma controvertida teoria, que vê os maçons como os descendentes modernos dos cavaleiros templários medievais e de uma antiga seita religiosa. Roslin is hugely important. It's a key to understanding Masonic ritual. The Masonic rituals that we use today, certainly the important ones, and Roslin Chapel, are two halves of the same thing. One unlocks the other. A capela de Roslin é cheia de complexos entalhes e esculturas. As abundantes imagens às vezes são tão obscuras que ninguém sabe ao certo qual era o propósito da capela. A capela nasceu de um projeto de William St. Clair,
nobre do século XV e patrono da Associação Local de Pedreiros. E segundo uma inscrição feita em seu túmulo muito depois de sua morte, um cavaleiro templário, mas essa afirmação nunca foi provada. We have no documentable evidence William St. Clair was ever a Knight Templar. The suppression of the Templar Order was in 1312, but Roslin wasn't started until 1446, well beyond that time frame. Did the Templars build Roslin Chapel? The answer is a definitive no. Mas é verdade que os templários tinham uma fortaleza perto de Roslin e tentaram sobreviver como uma sociedade secreta. Hoje, milhares viajam para Roslin todos os anos, depois que a capela foi cenário do best-seller O Código da Vinci. E os prestativos funcionários apontam possíveis conexões com os templários. One of the most intriguing ones, perhaps, is just behind me on the window here, the image of the Knight Templar on a horse and behind him a passenger. It's indicative of the Knight Templars in as much as they invariably had somebody on the horse behind them. It was kind of their, like being a Boy Scout really, you always had a buddy to look after. With the spear and the cross on the back, that's very much a Templar image. Segundo Christopher Knight, toda a capela foi uma recriação do Templo de Salomão. Um sinal para os templários oprimidos no mundo todo de que a seita voltaria a se erguer. Ele aponta para uma parede inacabada da capela, que seria uma cópia do Muro das Lamentações em Israel. Para ele, o prédio em si teria como base o que substituiu o Templo de Salomão, o Templo de Herodes. Roslin Chapel is a 1/3 scale copy of the Herodian Temple. When you marry together the foundations of Roslin and overlay them with the Herodian Temple in Jerusalem, they are the same. They're perfect. It is an exact copy. A ligação da maçonaria com Roslin começou com o Templo de Salomão, palco de uma lenda central para a ordem, a de Hiram Abiff, o construtor assassinado por aprendizes invejosos. Em Roslin, um mito correspondente cerca o espetacular e estranho pilar do aprendiz. It's thought that William Sinclair had been to Rome and seen a pillar which he just thought was so exquisite he wanted to have replicated in his chapel. So he went to his master mason and said, "I've seen a pillar and I would like you to build it for me." Master Mason felt it was such a responsibility that he had to go to Rome to see the original before he could build it. And during that time, one of the apprentices had a dream, and in this dream he was told how to build the pillar, and he also saw himself completing it. And William Sinclair, fearing that his master mason may never return from Rome, authorized the apprentice to do it, and this is what he produced. The master mason did return, and on his arrival, when he saw the beautiful pillar, clearly enraged with envy, he gave him a smash across the forehead with a mallet, killing him instantly. O aprendiz morreu com o mesmo tipo de golpe que matou Hiram Abiff. All of the other apprentices then turned on the master mason and killed him on the spot. So the other apprentices decided that this story shouldn't be forgotten. So they carved faces from the story on the interior of the chapel. That's actually the face of the apprentice. You can see that there is actually a big gash on the upper right-hand side of his forehead where the fatal mallet struck. Bem em frente está o rosto do mestre de obras desgastado pelo tempo. Who, rather ironically, will be forced forever to look diagonally across the chapel at the apprentice pillar. Outros entalhes podem se referir aos franco-maçons. As posturas estranhas das figuras correspondem exatamente à posição em que fica o candidato no ritual maçom de iniciação. E não é só isso. Perhaps the most single important item is a little carving that stands about that high, which shows a candidate being initiated, one would say, into Freemasonry.
but of course this is long before Freemasonry. There's a noose around the person's neck, which is part of the requirement for the first degree in Freemasonry. And it's been held by someone who appears to be a Templar, with the Templar cross on his chest and the beard. And the points of convergence between the modern ritual of the first degree and this are so many that statistically it's impossible for it not to be directly connected in some way. Outros estudiosos discordam dessa teoria. Segundo eles, Roslin é um amálgama de lendas cristãs e celtas, entre outras. William St. Clair tentou preservar uma tradição ameaçada. Sir William foresaw the possible danger that certain belief systems or thoughts or images that had been previously burned in many inquisitional book burnings through the Middle Ages might not get preserved for posterity. So, Roslin is a Bible or a book in stone. Esses entalhes estão entre os maiores mistérios de Roslin. São grãos de milho que só existiam no Novo Mundo, mas Colombo só descobriria a América 50 anos depois. Segundo uma lenda antiga, o avô de William St. Clair, Sir Henry, foi um cavaleiro templário que liderou uma expedição até o Novo Mundo e na volta trouxe o milho, que seu neto celebrou nos entalhes. We asked a botanist from the university to give us his opinion of this, and when he looked at them, he wasn't convinced until he found one more plant in Roslin Chapel, a small plant, and he said, if you've got that one, then I'm prepared to believe that the other ones are genuine, because this plant would only have been found in the New World. A planta era um trevo norte-americano. Indícios da presença dos templários na América do Norte são circunstanciais e, por enquanto, descartadas pelos estudiosos. I personally think that while the evidence is very romantic and makes a great tale, that there's nothing there that supports it factually. A wonderful legend and a wonderful myth, and I put it in the camp of sort of Greek myths. Great story, great narrative, highly unlikely. Mas os ideais dos templários herdados pelos franco-maçons sobrevivem nos Estados Unidos. I think it's reasonable to suggest that the United States of America is, in part at least, the triumph of Freemasonry. The ideals of equality and openness of thinking that were inside this early Jewish priesthood, they used those Masonic ideals to create this new utopia where everybody would be free, the land of the free. Os maçons Benjamin Franklin, George Washington, Paul Revere e outros teriam um papel crucial na Revolução Americana. In Congress, July 4th, 1776. Tão crucial que despertaram a suspeita de que a própria nação seria uma imensa conspiração maçônica. Decifrando o passado. Suspeitas de um plano para dominar os Estados Unidos pairaram sobre a maçonaria, a sociedade secreta mais antiga do mundo. Os maçons lideraram a Revolução Americana, tiveram papel central na Declaração da Independência, na Constituição e na criação do Capitólio. A história dos maçons americanos revela códigos secretos, projetos guiados pela astrologia, crimes e uma visão radicalmente nova dos fundadores da nação. Os Mistérios da Maçonaria, Estados Unidos.
Cidade de Washington, uma das mais fotografadas do mundo. Seus monumentos são majestosos. Sua história conhecida por todos. Será mesmo? Nos últimos anos, uma onda de suspeitas ressuscitou uma antiga ideia. A de que os Estados Unidos estariam sob o controle de uma poderosa sociedade secreta. Uma organização mundial aparentemente inocente com quase 2 milhões de membros nos Estados Unidos. A franco-maçonaria. E que a cidade de Washington seria o alvo dessa conspiração. We know that Dan Brown, the author of the Da Vinci Code, intends to set his sequel to the Da Vinci Code against the backdrop of Freemasonry and some of these interesting histories and mysteries that go back to the founding of America. Os símbolos que revelam a presença da maçonaria estariam por toda parte, ocultos, mas à vista de todos. Alguns são óbvios, como o compasso e o esquadro, um símbolo público encontrado em toda a loja maçônica. Segundo os maçons, o G no centro se refere a God, Deus, o grande arquiteto do universo. Outros símbolos maçônicos são mais sutis. Segundo teorias, até as notas de $1 contêm códigos secretos que indicam aos maçons que a conspiração para dominar os Estados Unidos terá sucesso. Estudiosos acham a ideia absurda. They build this conspiracy theory and they weave it together until it's a huge giant thing. The Masons are just an element of it because it includes the CIA, the KGB, the PTA, and every other alphabet thing. Of course they include the Masons because the Masons have secrets. Anti-Masons talk a lot about the Masons trying to take over the world, the new world order, you know. Do they really think that people like George Washington, like Benjamin Franklin, were engaged in a conspiracy to take over the world? Mas a verdade sobre a maçonaria nos Estados Unidos pode ser ainda mais estranha do que essas teorias conspiratórias. Tudo começou na Inglaterra na época dos fundadores da franco-maçonaria. Ninguém sabe exatamente como aconteceu, mas no século XVIII, nobres com objetivos políticos transformaram uma associação medieval de pedreiros livres numa organização totalmente distinta. Os novos maçons queriam um clube secreto que promovesse seus ideais iluministas. Ciência, razão, igualdade e liberdade de pensamento. I think it's important to see Freemasonry as a repository of intellectual knowledge, scientific knowledge, that by definition had to develop as a secret society because of the hegemony of the church in earlier times. In the late 1730s, the Pope issues a papal bull stating that Roman Catholics cannot join the fraternity because Freemasonry at its heart is about breaking down religious barriers. It's bringing together people of different religious origins. And for people who believe that the church is the center of things and that other organizations dilute it, Freemasonry is a frightening kind of thing. It caught like a wildfire because it represented a new way of thinking about the world that was the wave of the future. Great thinkers like Voltaire in France, people like Mozart composing the Magic Flute, which is a Masonic allegory. Adam Smith, David Hume, people we associate with the ideas that then led to the American Revolution. Benjamin Franklin foi dos primeiros americanos a entrar para a sociedade secreta. Em 1731, na Filadélfia, submeteu-se ao bizarro ritual de iniciação da maçonaria. These rituals used by Freemasons are undoubtedly of ancient Jewish origin, very old Jewish origin, going back to the time of Solomon, 3,000 years probably. It is about death and resurrection, which is at the heart of the concept of Freemasonry. Each Freemason is physically resurrected from a symbolic death. Por ser secreta e aceitar homens de diferentes religiões, a maçonaria se tornou alvo de suspeitas. In the 1730s in America, there's a good deal of talk, what is Masonry's secret? It mattered if you were a Presbyterian or if you were a Baptist. So Masonry, in blurring those kind of lines, seems to many people to be upending some of the foundations of society. A maçonaria se disseminou pelas colônias.
Em 1770, a Revolução começava, com maçons americanos como Paul Revere na liderança. The Boston Tea Party is one point at which you can see Freemasons actually being closely involved with one of the central events of the American Revolution. Because we know the Green Dragon Tavern in Boston, the meeting place of one of the key groups of Masons. This is the center of a lot of the meetings about the Tea Party. In fact, there's a drawing of the Green Dragon Tavern from this period that actually somebody has written on there. This is where we planned what becomes the Boston Tea Party. Paul Revere, John Hancock, and Joseph Warren are all members of the lodge. Okay, we're talking about firebrand liberals. This lodge doesn't meet that night. It's actually written in the minutes that we were involved with the tea. One cannot truly understand how the American experiment came to be, how the ideals of the American Revolution flourished without studying the role of Freemasonry. Masons are dangerous. A Mason learns that he or she has a free will. A Mason is very dangerous when it comes to systems of government that try to oppress the free mind of an individual. Com a Revolução a caminho e uma nova nação se formando, o maçom Benjamin Franklin sugeriu uma importante mudança na Declaração da Independência, redigida por Thomas Jefferson. We hold these truths to be sacred and undeniable. A palavra sagrada incomodou Franklin, que era grão-mestre dos maçons da Pensilvânia. Segundo ideias maçônicas e iluministas, a América devia ser governada pela razão, não pela fé. Franklin sugeriu uma palavra melhor: evidentes. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. The Declaration of Independence is part of the same intellectual world as early Freemasonry. It's a world where God still exists, but you don't emphasize the specific things that divide you about religion. Of divine providence. These individuals were not primarily Christians in their belief system. They saw themselves as Christians in a very broadly defined light. They talked about divine providence. They didn't talk about God. They talked about belief in man and the importance of doing good works in this life, on this earth. They talked about tolerance, progress, the need for men to band together to change society. Dos 56 cidadãos que assinaram a Declaração de Independência, 9 eram maçons, inclusive o presidente da Assembleia, John Hancock. Mas o mais importante maçom entre os fundadores da República era ninguém menos do que George Washington. The fact that Washington is a Freemason is of enormous significance. George Washington joined even when he was just 20 years old. So anxious was he to join the fraternity. Durante a Guerra de Independência, o general Washington transformou o precário exército continental numa força coesa. Lojas maçônicas criadas dentro do exército proporcionaram uma arena de discussão e ajudaram a forjar a identidade americana. You found that religious organizations were largely segregated by colony, with Calvinists to the north, Quakers in the middle, Anglicans to the south. But Freemasonry was a group that transcended the boundaries. It provides a common bond of friendship that is so essential in maintaining esprit de corps. About 40% of all the officers belonged to the fraternity and quite often met within lodges that were held in the army camps. Mas a guerra não começou bem para os americanos. Washington sabia que sem suprimentos e oficiais melhores a revolução estava condenada. Benjamin Franklin, maçom como Washington, resolveu esse problema, convencendo o rei da França a apoiar os Estados Unidos na guerra. Franklin was an ambassador to Paris, to France, and you hear, of course, in Teckwell he used his connections in France. What were those connections? He was a Freemason. He was very active in Freemasonry. In fact, Benjamin
Franklin guided Voltaire in his initiation in the Lodge of the Nine Muses in Paris. I mean, he was so well connected. He used the Masonic network to recruit great generals and officers from around Europe who were willing to come, serve under another Mason, George Washington, fight for the ideals of the American Revolution, because those were also Masonic ideals. Entre esses oficiais estavam o barão von Steuben, maçom alemão que liderou as tropas de Washington no Valley Forge, e o marquês de Lafayette, que ajudou a levar o exército americano à vitória final sobre os britânicos em Yorktown. Sem a liderança dos maçons, a revolução poderia ter fracassado. With Washington there, and with so many other figures, by the time the revolution is over, most Americans have come to see Masonry as a peculiarly patriotic, nationalistic organization. Os Estados Unidos estavam livres quando Washington tomou posse em 1789, fazendo o juramento sobre uma Bíblia erguida por um colega maçom. A fraternidade estava numa posição única para ajudar a moldar a nova nação. E foi o que fizeram. As Americans learn about Freemason history and the founding of this country, they will find some of the episodes to be shocking, strange, bizarre. No começo da República, o presidente George Washington, venerável mestre da maçonaria, influenciou a arquitetura da capital que receberia seu nome. George Washington, he's intimately involved with his creation, the creation of this new capital city right near his home. No verão de 1791, o presidente convidou um veterano de guerra, o Major Pierre Charles L'Enfant, para criar o projeto da cidade. O planejamento de L'Enfant refletiria as crenças de Washington. O presidente maçom pediu que a cidade ficasse num quadrado de exatamente 15 quilômetros. The city was designed scientifically and geometrically. Why? To send a very important message. That unlike the old order, where the reliance was on religion mainly to govern the affairs of the people, under the new order, the reliance is going to be mainly on reason, the scientific method, geometry, to govern the affairs of the people. Muitos se envolveram na criação da cidade. Thomas Jefferson traçou o mapa inicial, um padrão quadriculado. L'Enfant acrescentou as ruas radiais que partem inclinadas de pontos centrais, como o do Capitólio. Andrew Ellicott, Benjamin Banneker e outros também contribuíram. Nenhum deles era maçom. Mas para os membros da fraternidade, o resultado reflete uma visão maçônica do país. It reflects ideals of architecture and masonry espoused by the fraternity. You can see the various symbols of geometry that we use in Freemasonry. The triangle, the concept of the three. The square, the concept of the four. Os maçons usam várias formas e símbolos para iniciar os novos membros na confraria. The Masons in the 1700s understood the power of symbols to communicate deep psychological ideas, complex political ideas. They're almost Zen-like in how simple they appear and yet how profound they might be. Some of them even the scholars and experts haven't decoded. O mais conhecido símbolo maçônico é o compasso ligado ao esquadro. Esses instrumentos simples dos pedreiros medievais lembram que os maçons devem agir honestamente e viver uma vida moral e comedida. O maçom Akram Elias acha que o compasso e o esquadro estão presentes na arquitetura da capital. As formas e símbolos integrados à cidade são do tempo de Washington, mas continuaram a se desenvolver ao longo dos séculos. The top of the compass is the Capitol. One axis of the compass goes to the White House. The other one is from the Capitol to the Jefferson Memorial. And then the square is from the Lincoln Memorial
to the White House, Lincoln to Jefferson. For this square and compass to be completed, the Jefferson Memorial needed to be where it is today. And you know, that part of the river was landfilled for about 6 years, from 1933 to 39, under Franklin Delano Roosevelt. Oops, happened to be a Mason, by the way, but I don't know. It's probably coincidence. Of course it's coincidence. Nem todos os maçons concordam. Now, Akram and I do not see eye to eye, and he's going to give you this lengthy explanation of how Washington was moved by his Masonic ideals to incorporate the 10-mile square as a symbol of the perfection of the city, the perfection of the United States government, all based upon Masonic ideals. If you take any rectangular grid pattern, you superimpose on it a radial design, you cannot avoid creating something that will look like a square and compasses. And so, no, I don't see him there at all. It's like Etch-a-Sketch. You start to trace things. If you go really far out, you're going to see any conceivable Masonic symbol is there somewhere. I can look at the streets of Washington and also find a piggy and a horsey. I don't think they're there. Lower the stone! Inspirada ou não pela maçonaria, a nação celebrou a fundação da nova capital com muito entusiasmo. E os maçons tiveram papel central nesse momento. In 1793, the Freemasons were asked to lay the cornerstone of the United States Capitol. Washington himself, dressed in his full Masonic regalia, performs a Masonic ritual which includes libations of corn, wine, and oil. Now, maize is a symbol of abundance, of prosperity. Oil is a symbol of peace. And wine is a symbol of happiness. Thomas Jefferson talks about the Capitol as being a temple, the first temple dedicated to the sovereignty of the people. They're acting, in some ways, as sort of priests of this new nation. They are taking on a sacred function. Ao abraçar publicamente a maçonaria, o presidente possibilitou que a fraternidade acumulasse poder e influência. Mas esse prestígio acabaria em 1826 com uma acusação de assassinato. Quando George Washington assumiu a presidência, a secreta maçonaria tornou-se mais pública, angariando membros, poder e influência por toda a jovem nação. Freemasonry became very popular, and as a result of that, some people started questioning, said, what is happening here? It seems like everywhere you turn, you find a Mason. Are these guys taking over the country? Do they have their own secret plot or something? Os maçons logo se viram no centro da primeira teoria conspiratória americana. Começou na França, onde a Revolução Francesa tornara-se um reinado de terror. Milhares morreram na guilhotina em nome da liberdade. Em 1798, um livro publicado nos Estados Unidos afirmava que a Revolução Francesa e o terror que se seguiu eram obra de uma pequena e diabólica sociedade acobertada pelos maçons, os Illuminati. The Illuminati, fascinating, powerful connotative reference. Cultish, secret, symbolic rituals. The Illuminati was a real historical movement, created interestingly in the year 1776 in Bavaria, and they did attempt to foment revolutions, and they did spread in secret to some other European countries. A number of people begin to raise fears that the Illuminati have come to America, that they're also trying to create that same sort of thing. George Washington, além de presidente, era o maçom mais famoso do país. Se o povo começasse a achar que os maçons eram perigosos, o governo poderia cair. George Washington receives letters from important people in American society asking him to declare that he is not a Freemason. And George Washington replies, sort of, I'm not now and never have been a member of the Illuminati. And he doesn't denounce Freemasonry. A conspiração que ligava os maçons aos Illuminati baseava-se em equívocos. Registros históricos mostram que os Illuminati existiram durante menos de 10 anos.
Batidas policiais e julgamentos públicos aboliram o grupo em 1785. Mas os maçons nunca se livrariam da sombra dos Illuminati. Apesar da crescente desconfiança, em 1820 os maçons estavam no poder em todo o país, em cidadezinhas, governos estaduais e com a eleição do maçom James Monroe também na Casa Branca. Mas o poder e a influência dos maçons estavam prestes a acabar, com um crime que foi abafado. Os rituais de iniciação são cruciais para a maçonaria. Essas estranhas cerimônias baseiam-se em tradições milenares. Todos os maçons são submetidos a esses ritos, que incluem um juramento de morte a quem revelar seus segredos. Em 1826, William Morgan quebrou o juramento. Ele, que vivia na cidade de Batalha, em Nova York, anunciou que publicaria um livro revelando os detalhes até mesmo dos rituais mais elevados e secretos da maçonaria. Logo depois, Morgan foi preso sobre a trivial acusação de não pagar uma conta de $2. For many Masons, these were the culmination, the most sacred moments within fraternal activity. The Masons in the area around him, they do all sorts of things to try to stop him from trying to speak to him, to try to burn down the printing press. And eventually they turn to kidnapping him. They take him out of the prison and they ride with him off into the night. Morgan's never seen again. Enquanto a carruagem se afastava, uma testemunha ouviu Morgan gritar: "Assassinos, assassinos." Many people think he was killed, which is my view. Some people say he was sent to Canada, sent elsewhere. 4 homens, todos maçons da região, foram presos e acusados de sequestro. As the wheels of justice turn, they don't turn very well, because Masons seem to be trying to cover this up. You have Masonic sheriffs packing juries. You have Masonic organizations seeming to try to remove witnesses from the area. Quando os réus escaparam com sentenças leves, o público se revoltou. Até mesmo DeWitt Clinton, poderoso governador de Nova York e maçom, tornou-se suspeito de conspiração. Public opinion convicted the Masons, all the Masons, not just a group of renegade, out-of-control local Masons, but every Mason everywhere was guilty of the murder. Americans come to see Masonry in a new way. What had seemed to be the embodiment of everything that was right about America now seems to be the embodiment of everything that's wrong about America. Freemasonry seems to be an emblem of the compromises, of the failures of this world, a world which claimed to be equal, but yet was deeply stratified, deeply divided. So Masons claimed to be about equality, but yet had kings, had high priests, had worshipful masters in their lodges. Na época da campanha presidencial de 1831, o movimento antimaçônico se tornara uma poderosa força política. The first third national party, quote unquote, in the United States was the anti-Masonic party. I mean, you could look how narrowly defined it was. You know, it was not like a libertarian party, you know, or a green party. It was like an anti-Masonic party. You create a party, a national party against something. O partido antimaçônico perdeu a eleição presidencial para Andrew Jackson, democrata e também maçom, mas o estrago fora feito. Pastores de cidades pequenas passaram a perseguir os maçons, chamando-os de blasfemos e ateus, e expulsaram os que se recusavam a deixar a fraternidade. Escolas da Nova Inglaterra fecharam as portas para filhos de maçons. Um grupo de esposas e mães espalhou boatos sobre atos imorais cometidos nas lojas maçônicas, exclusivamente masculinas. In some places, it just devastates Freemasonry. The Vermont Grand Lodge simply closes up. They decide they can't continue to meet. The Michigan Grand Lodge has the same experience. In New York, in New England, Freemasonry was virtually destroyed. In Maryland, where my membership is, I believe we lost half our lodges.
A maçonaria quase foi extinta nos Estados Unidos depois do caso Morgan. Mas os maçons voltariam a se erguer, graças a um líder misterioso e carismático, que transformaria a fraternidade e traria acusações de que os maçons tinham um pacto secreto com o demônio. A ascensão da maçonaria nos Estados Unidos foi abalada com o rapto e desaparecimento de William Morgan em 1820. Nos 20 anos seguintes, a fraternidade se reinventou, tornando-se uma grande, mas discreta organização beneficente. Masons no longer boast about how powerful they are. They no longer talk about how God created their fraternity. So Masonry comes back, and by the 1860s, it is beginning to grow again in dramatic scale. O principal responsável pelo crescimento da maçonaria no século XIX foi o controvertido líder Albert Pike. Sua obra transformaria os maçons e alimentaria todas as futuras suspeitas de conspiração. Pike made a tremendous contribution to Freemasonry, but also Albert Pike as a person is one of the most controversial, Freemasons. Pike atraiu para a maçonaria acusações de racismo, satanismo e de que líderes protegidos pela fraternidade planejavam uma conspiração para dominar os Estados Unidos. He was 300 pounds, he was over 6 feet tall, and he looked for all the world like Merlin the magician. He was a Renaissance man in his knowledge and interests. One of the main things that he accomplished was rewriting the rituals, those allegorical stories that teach the ethical and moral lessons. He wrote this incredible volume, Morals and Dogma, and he just went to town with all of the lore of ancient religion, philosophy, and esoteric things of all kinds. He might mention Druids or agnostics or whatever, as well as very Christian themes, very classical themes. Pike combinou religiões antigas, astrologia, mitos e lendas para criar uma nova série de 33 ritos de iniciação maçônicos. Segundo alguns, essas 33 cerimônias hierárquicas são a chave para entender a verdade sobre a maçonaria. It's a philosophical system which teaches moral instruction. We have the Lodge of Perfection, which is the first 14 degrees, the Chapter of Rose Croix, the Council of Kadosh, and a Consistory of Masters of the Royal Secret. Para os teóricos da conspiração, os mais graduados aprendem a verdadeira natureza ardilosa da maçonaria, e os maçons inferiores ignoram essa verdade. Citam as próprias palavras de Pike, que parecem ensinar a arte do engano. Os 3 primeiros graus são apenas a antessala do templo. Ali, parte dos símbolos são exibidos aos iniciados, mas eles são intencionalmente iludidos por falsas interpretações. A verdadeira explicação é reservada aos adeptos, os príncipes da maçonaria. The notion that the higher degrees conceal information from the lower degrees is actually taken out of context. The statement occurs in Morals and Dogma in the chapter on the Knights Kadosh, which is the ritual that reenacts the Knight Templar legend. The Knights Templar were the medieval monks that fought in the Crusades that were destroyed by Pope Clement V and King Philip the Fair of France. Now, Pike taught that that degree should warn us about the abuses of power. He saw Pope Clement V and Philip the Fair as potential dangers to mankind and believed the early Masons veiled the meaning in allegories in the lower degrees to keep their ceremonies secret. Pike, que fora um general confederado na Guerra Civil, também está ligado a outro mistério da maçonaria. Para alguns, ele teria ligações com a Ku Klux Klan. I've read that he supposedly wrote the rituals of the KKK. This is simply not true. I've looked through our entire collection of manuscripts of original writings by Pike, his personal correspondence from the period of the Civil War on up to the time that he died. There's not a single reference to the KKK. There's no evidence that Pike was ever a member, much less that he wrote the rituals. Mas num editorial de 1868, Pike escreveu que a Ku Klux Klan não daria em nada por ser mal organizada. Defendeu um tipo diferente de sociedade secreta
que, segundo suas palavras, uniria todos os brancos do Sul que se opõem ao sufrágio negro, formando uma grande irmandade sulista, cuja existência seria do conhecimento apenas de seus membros. It's a bit like Thomas Jefferson. You know, there are sometimes contradictions that you cannot reconcile. I mean, he's a great founding father, you know, main drafter of the Declaration of Independence, yes. Yet his attitude towards slavery, you know, and what he did privately, I mean, how can you have these two people be the same? Well, they are. They are, and I guess we're human beings. A elite da maçonaria de Pike era o 33º grau, os chamados inspetores gerais. Até hoje, esse grupo de eleitos comanda os maçons sulistas na jurisdição de Pike. Entre os maçons de 33º grau estiveram o presidente Harry Truman, o general Douglas MacArthur e o outrora poderoso e temido diretor do FBI, J. Edgar Hoover. Segundo os teóricos da conspiração, todos eles manipularam eventos para ajudar a controlar o país. A falta de indícios não desencoraja esses teóricos. They accuse Freemasons of doing wicked, terrible things, and when you tell them that it just doesn't happen, they just simply say, well, you don't know yet, you're not high enough. Well, I know plenty of extremely senior Freemasons, Grand Masters of running countries, and I know exactly what they know, because they ask me for advice on certain things, and there is no high level. It just doesn't exist. A suprema acusação contra os maçons, a de que adorariam o demônio, é alimentada por um único parágrafo do livro Morais e Dogmas, de Pike. Lúcifer, o filho da manhã. É ele que porta a luz e com seu esplendor intolerável cega as almas frágeis, egoístas ou sensuais? Não duvidem. The morning star is the planet Venus. In Latin, it's called Lucifer, which means literally light bearer, because it rises just before the sun comes. And so it is the bringer of the light. And what he meant is that it heralds the dawn and brings light to mankind. And unfortunately, in other contexts, Lucifer is Satan, and away you go with that. And so he appeared to be praising and lauding Satan, which was never his meaning, and it would be very wrong to take it that way. O mito de Lúcifer foi explorado por um autor francês, cujo pseudônimo era Léo Taxil, que escreveu uma popular série de livros e folhetos denunciando a maçonaria na década de 1890. Mas em 1897, Taxil revelou que seu retrato de Albert Pike como satanista era uma completa farsa. Para os maçons, a verdade viera à tona. If you see the word Lucifer in Pike's book, and Taxil has told you that he's the sovereign pontiff of Lucifer, well, it all comes together. Those poor Masons, they're misled by the evil inner circle. And to the present, people have breathlessly told their friends, do you realize what the Masons are doing? And I suspect these are the same people that send an email and say, did you hear about the poor woman who dried her poodle in a microwave? Fanáticos chegam a ver sinais do demônio no traçado das ruas da cidade de Washington. In the layout of Washington, you will find an image of an inverted five-pointed star. You're going to see two of the points sticking up. And away you go, you've got now a satanic image, and they believe that it was written into the design of Washington. Poucas pessoas racionais acreditam que a cara do demônio está desenhada nas ruas de Washington. Mas o mistério maçônico mais difundido gira em torno do selo do governo dos Estados Unidos e dos estranhos símbolos que aparecem na nota de $1. No século XX, a maçonaria estava entranhada na cultura americana. A Casa do Templo, concluída em 1915, fica a exatamente 13 quadras da Casa Branca. No alto dos 33 degraus, um para cada grau maçônico, ergue-se uma pirâmide de 33 níveis. A réplica do desenho que está no verso da nota de $1. Há gerações, os americanos cogitam que a nota de $1 pode ser um código secreto da maçonaria.
People will tell you that it was put there by the Freemasons, that there are secret words and anagrams, that if you draw a hexagram around the Great Seal, the letters that it connects are M-A-S-O-N, that 1776 is the year that the Illuminati of Bavaria was formed, that our all-seeing eye and unfinished pyramid are all there as our way of telling the world that we are in charge. Hogwash. Os símbolos na nota de $1 derivam do grande selo dos Estados Unidos. A águia de cabeça branca aparece na frente. O verso mostra a misteriosa pirâmide e o olho que tudo vê. A verdadeira história do grande selo começou no dia em que a Declaração da Independência foi assinada. 4 de julho de 1776. O selo foi criado por 4 comitês separados ao longo de 6 anos. Only one Freemason served on any of the committees, and that was Benjamin Franklin. Franklin's was served on the first committee, and he proposed as a design Moses standing on the banks of the Red Sea, parting the waters, while in the foreground were the children of Israel, and in the background were Pharaoh and his hosts. O desenho definitivo foi aprovado pelo Congresso em 1782. George Washington, Benjamin Franklin e outros fundadores eram maçons. Cada símbolo do grande selo refletiria sua influência maçônica e seus sonhos para a nação. A começar pela pirâmide incompleta, que simboliza tanto a maçonaria quanto a república. The pyramid is not unique to Masonry, but Masons give it a great significance. You see, Masons are builders. So we're talking here about the American experiment. It's a building process. The fact that it's uncompleted, and this is the explanation that's given by the State Department and the seal, means that we have not completed and perfected our nation yet. We're still working on it, and we certainly are. Ao contrário da pirâmide, o olho que emana luz não é um símbolo conhecido. Possivelmente derivado do olho de um deus egípcio na Renascença, o símbolo se tornou o olho onipresente do Deus cristão, vigiando sobre toda a criação. A maçonaria adotou o olho que tudo vê só 14 anos depois que apareceu no Grande Selo. Para os fundadores da República, o olho sugeria a presença de Deus sem se referir a nenhuma igreja específica. They have an all-seeing eye to suggest the notion that somehow, without a specific Christian God concept, someone, some being, some presence is overlooking the world. In Masonry, the concept is very simple. To defeat ignorance, to defeat tyranny, to defeat fanaticism, the 3 eternal enemies of the free mind, of the free Mason, you need to seek light. You need to become an enlightened citizen. O elemento mais controvertido do Grande Selo é a frase latina Novus Ordo Seclorum. O criador, Charles Thompson, que não era maçom, usou as palavras de um poema latino de 2000 anos. Traduzidas, significam Nova Ordem das Eras, uma referência ao alvorecer da era americana. Mas a citação não tem nenhuma ligação direta com a maçonaria. The idea of a new social order, which is what I think the Novo Ordo Seclorum means, is the idea that we are building a new society in the early United States. We're talking about here building a new experiment, building a new republic, building a new order that is different from the old order, which was represented by an absolutist monarchy in an absolutist church. And one of the ways that I think it's mistranslated is new secular order, with the emphasis being on rooting out religion. So people who look at this and see these conspiracy theories are missing the point, really, of the history of the American Revolution and its ideals. Os ideais dos fundadores da República estão materializados em Washington, a cidade que ergueram como tributo à democracia. Uma nova teoria, publicada por um autor francês em 1979, afirma que os maçons que fundaram a nação também embutiram um código secreto em Washington, tornando a cidade um vasto altar pagão, um tributo a uma deusa.
A teoria parte do chamado Triângulo Federal. O monumento a Washington, o Capitólio e a Casa Branca. O significado pode ser encontrado nas estrelas. Todo ano, entre 10 e 15 de agosto, logo após o pôr do sol, 3 estrelas se alinham diretamente sobre o Triângulo Federal. You'll be looking at these 3 stars, Arcturus, Regulus and Spica. Arcturus aparece sobre o monumento a Washington, Regulus sobre a Casa Branca e Spica sobre o Capitólio. No centro do triângulo, pairando sobre os prédios mais importantes da cidade, brilha a constelação da deusa Virgem. O estranho alinhamento anual pode ser uma coincidência. Ou pode ter sido criado propositalmente por maçons como George Washington, que praticavam uma estranha e antiga religião. And from this comes this theory that the entire city of Washington was oriented toward the Virgo symbol in the sky, which would be the Virgin, which if you trace it back can be Christian in nature, which would be the Virgin Mary. But if you trace it back far enough, you get right back to the Greek goddess Minerva or Isis, the Egyptian goddess. The idea of orienting your city to a goddess would be to seek to get the divine benevolence from that goddess. Parece uma teoria absurda à primeira vista. Mas nesse enigmático retrato do primeiro presidente, George Washington, seu filho segura o compasso, o principal símbolo maçom. Washington, sua mulher e sua filha claramente indicam 3 pontos específicos no mapa da cidade de Washington. Um triângulo de local desconhecido. O líder maçom Albert Pike pediu que uma imagem das constelações, destacando a de Virgem, fosse colocada no teto de toda a loja maçom. E os maçons do século XIX costumavam reproduzir imagens de Virgem ao lado de um mestre maçom, às vezes sob seu signo do zodíaco. De fato, o signo de Virgem aparece muitas vezes em Washington. A cidade tem um total de 53 zodíacos, mais do que qualquer outra capital do mundo, incluindo a imagem de Virgem ascendendo na estátua de James Garfield, presidente e maçom. Como acontece com muitos mistérios maçons, a verdade sobre o signo de Virgem talvez nunca seja totalmente revelada. E mesmo que tenham incorporado os valores americanos de independência, igualdade e fraternidade desde a Revolução, os maçons nunca ficarão livres de suspeitas devido à sua longa história secreta. Having studied Freemasonry for so long, it seems very strange to me that people still see Masonry as being something which has this extraordinarily wide-ranging impact on society, and in a very bad kind of way. As a non-Mason, as a scholar, I would have liked nothing more than to find some major Masonic conspiracy. And fortunately for Mike Fame, the idea that there's a secret Masonic conspiracy just doesn't seem to hold up. O debate sobre quem são os maçons e que impacto tiveram sobre a sociedade americana certamente continuará, pois os mitos, os rituais e o segredo em torno da maçonaria colaboram para perpetuar tanto os mistérios quanto as teorias de conspiração. A maçonaria nasceu com os primeiros maçons livres, pedreiros que construíram as grandes catedrais do norte da Europa. Na Idade Média, esses operários incultos sabiam o segredo de transformar simples pedras em palácios majestosos. I think that building in stone has always been considered to be something akin to God. Major buildings tended to be temples and cathedrals.
And the skills and knowledge to build them stemmed from geometry, which itself stemmed from astronomy. And astronomy was the heavens, where the stars are, where the gods or God is. And there was this thread of godliness. Graças a essas técnicas quase mágicas, os pedreiros conquistaram um lugar privilegiado na Europa medieval. Eram livres para cruzar fronteiras e viajar para onde houvesse trabalho. Devido ao direito de ir e vir, raro na época, eram conhecidos como pedreiros livres. Quando chegava a uma obra, o novato passava por um teste. Apertava a mão do mestre para provar seu posto na categoria. A cada nível hierárquico, de aprendiz, artesão ou mestre, correspondia um aperto de mão secreto. A sociedade dos franco-maçons viria a adotar o aperto de mão dos pedreiros. No século XIX, um livro supostamente desvendou esses gestos. O aprendiz aperta a mão do mestre pressionando o polegar sobre a primeira junta dos dedos. O aperto de mão do artífice parece comum, mas ele pressiona o polegar sobre o espaço entre a primeira e a segunda juntas. No aperto de mão do mestre, ele toma a mão direita de seu colega entrelaçando o polegar com o dele. Esse aperto também é chamado de pata de leão. Os apertos de mão foram criados nas associações dos pedreiros, precursoras medievais dos sindicatos. As relações na associação eram democráticas. Todos os maçons, do mais rico mestre ao mais... There are many more female masons, women masons. In the United States, they have more of a auxiliary body. However, feminine Freemasonry has already been introduced to the United States by the Europeans. Hoje, há cerca de 3 milhões de maçons espalhados pelo mundo todo, formando a mais antiga sociedade secreta da história. Muitos são homens cultos, líderes civis, membros influentes de suas coletividades. Alguns dos homens mais poderosos do mundo já foram maçons. Winston Churchill, Henry Ford, Duke Ellington, Voltaire, Mozart, todos foram maçons. E nos Estados Unidos, 9 signatários da Declaração da Independência, George Washington e 13 outros presidentes americanos eram maçons. Tal concentração de poder dentro de uma sociedade secreta levou a sinistras teorias de conspiração. Right from the beginning, right from the time Freemasonry becomes a fraternity, there's nervousness about an order which is not only secret, but talks about being secret. Are these guys taking over the country? Do they have their own secret plot or something? There are many anti-Masonic conspiracy theories that we are the secret controllers of government and industry worldwide. There's also a theory out there that the secret inner circle of Freemasonry worships Satan. Didn't you know that it was a Jewish Masonic imperialist conspiracy that killed Lady Di? You find that on the internet. When you tell them that it just doesn't happen, they just simply say, well, you don't know yet, you're not high enough. I guess the best case you could make that the Masons are dangerous and sinister is that we've been around for centuries, located everywhere, that men of power and import have belonged to us, and we meet privately. However, I'd like to add, if we can't agree on whether to serve ham sandwiches or tuna sandwiches after the meeting, how can we possibly agree to take over the world? Os maçons, porém, geraram medo e desconfiança desde que surgiram séculos atrás, quando a Europa estava mergulhada na Idade Média e os pedreiros livres, com suas técnicas, ergueram as grandes catedrais, preparando o terreno para uma sociedade secreta. A franco-mão. Os maçons usam trajes rituais simbolicamente ligados ao templo. E na câmara mais secreta da loja, reencenam o assassinato de Hiram Abiff.
Vamos assistir a uma reconstituição de um ritual de iniciação maçom. O conteúdo exato da cerimônia permanece secreto. Mas The History Channel recriou a cena com a ajuda de ex-maçons e também de atuais membros da ordem. When I joined, the rituals were just about as crazy as I thought they would be. I asked everybody what they meant, and the answer was, well, you'll find out, don't worry. And over the next 2-3 years, it became evident they hadn't a clue. Nobody knows what those rituals are about. So it started me in my quest to try and understand them further. To have my body cut in two, my bowels removed and burned. O candidato jura solenemente nunca revelar o que se passa nessa sala, sob pena de morte. Depois, fazendo o papel de Hiram, ele recebe 3 golpes simbólicos e finge morrer. It is an allegorical story of fidelity, of integrity, of keeping your word and your bond. 2 vezes os maçons tentam reanimá-lo, mas em vão. Na terceira, eles conseguem. E o candidato se ergue renascendo como maçom. It is to teach the Mason the importance of the immortality of the soul. And in so doing, a Mason should not only strive to develop himself physically and intellectually, but also spiritually and esoterically. It is about death and resurrection, which is at the heart of the concept of Freemasonry. Each Freemason is physically resurrected from a symbolic death. It's all allegorical. And this is what people will never understand. It is really an individual secret. There is no secret for the fraternity and for Freemasonry. It is an individual secret that is hidden inside each and every Mason. And that is of great importance to the Mason, whether it's a he or she, and I mention she, by the way, because although in Europe... Decifrando o passado. A sociedade secreta mais antiga da história. A franco-maçonaria. Ao longo dos séculos, foi acusada de conspirar para dominar o mundo, de incitar sangrentas revoluções na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, de adorar o demônio e de roubar os tesouros do rei Salomão para financiar suas tramas diabólicas. Os franco-maçons afirmam ser apenas uma fraternidade com fins cívicos, unida por segredos e por rituais complexos, mas inofensivos. Mas qual a verdade por trás da franco-maçonaria? Quais são seus segredos? E por que, no que diz respeito a essa irmandade, os fatos são mais estranhos do que a ficção? Os mistérios da maçonaria, as origens. Por trás de toda a porta fechada há um mistério. Para os franco-maçons, a história começa num templo sagrado 1000 anos antes de Cristo, com Hiram Abif, um personagem fundamental para a franco-maçonaria conhecido como o Filho da Viúva. There is no one version of the Hiram Abif legend, just as there is no one version of any legend. According to the Freemasons, the widowed son of Hiram Abif is the master builder of King Solomon's temple. O templo abrigaria as tábuas contendo os 10 mandamentos e seria a morada de Deus. Segundo a lenda maçônica, Salomão, rei de Israel, recebeu o projeto diretamente de Deus. Hiram também conhecia os segredos da planta divina. In the story, Hiram Abif is accosted by 3 junior workers who are jealous of the fact that they have not been given all the secrets of Masonry, and they try to extort them from Hiram Abif. Os trabalhadores achavam que uma única palavra secreta lhes daria acesso ao conhecimento de Hiram e a poderes mágicos.
Each one of the three assailants of Hiram is constantly asking for the secret word. And Hiram keeps telling them, you know, this is strange. Why are you asking for this? Diariamente ao meio-dia, Hiram deixava a obra para rezar. Os três trabalhadores o esperaram nas três portas do templo. Quando Hiram se aproximou da porta leste, o primeiro homem o parou e exigiu saber o segredo. Hiram respondeu que quando o templo fosse concluído, ele diria a palavra secreta. The word is given in recognition of accomplishment. When a mason has proved himself as an apprentice and as an expert craftsman, he's then recognized by being given the word of a master mason. Frustrado, o homem cortou a garganta de Hiram com uma pedra afiada. Hiram conseguiu escapar, mas ao chegar à porta sul, o segundo homem exigiu saber o segredo. Mais uma vez, Hiram recusou e foi ferido por um esquadro de pedreiro. Ele rastejou para a porta oeste. Ouviu a mesma exigência. Mais uma vez recusou. E recebeu um golpe mortal. Ao morrer, gritou: "Quem ajudará o filho da viúva?" Essa frase se tornaria o pedido de ajuda universal entre os membros da maçonaria. Ao se recusar a revelar seu conhecimento secreto a quem não o merecia, Hiram Abiff se tornou o maior herói dos maçons. Hiram Abiff represents the free mason. That is, the builder who is free, who has a free mind, you know, and that means freedom of religion, freedom of speech, freedom of movement, you know, all these liberties that we cherish today. So you're a builder and a free one, and you're always under attack by three major enemies: ignorance, fanaticism, and tyranny. Exceto na Bíblia, há poucos indícios de que Hiram Abiff ou o Templo de Salomão realmente existiram. Mas todas as 15.000 lojas maçônicas espalhadas pelo mundo foram construídas segundo a descrição bíblica do Templo de Salomão.